Fala, nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Éder e hoje a gente vai iniciar nossa aula de globalização e cultura, né? A gente vai continuar no tema globalização e a gente vai falar um pouco hoje dos meios de comunicação, né? Como esses meios de comunicação interferem na vida das pessoas, principalmente países assim como o Brasil, né? No nosso caso aqui, a gente está muito rodeado desses meios de comunicação de massa, né, da televisão principalmente, da internet. Então, como isso vai influenciar o nosso modo de pensar, a nossa vida como um todo. Então, essa é a última aula da apostila 2. A gente vai finalizar ela com a aula de hoje. Aí, a partir da semana que vem, eu já inicio a apostila 3 com vocês. Então, é para dar tempo para as escolas entregarem o material, vocês receberem, né? Para daí semana que vem a gente já iniciar a apostila de número 3, ok? Então vamos lá. O texto chama-se Distribuição dos Meios de Comunicação e Censura. Está na página 42, ok? Então vamos lá. No mundo atual, dependemos dos meios de comunicação tanto em nossas relações pessoais quanto para o desenvolvimento socioeconômico do país. O acesso aos meios de comunicação varia conforme o grau de desenvolvimento socioeconômico e tecnológico de um país. Então, esse acesso vai depender de redes de comunicação, vai depender de infraestrutura, vai depender de acesso que as pessoas têm à TV, internet. Então, isso vai depender de vários fatores. Então, quanto mais desenvolvido é um país, as pessoas vão ter mais acesso a esses meios de comunicação, ok? Então, os países desenvolvidos dispõem de uma excelente infraestrutura, de grande diversidade e quantidade de jornais, revistas, livros, emissoras de rádio e televisão, além de maior acesso à internet. Já os países subdesenvolvidos apresentam infraestrutura insuficiente, além de menor quantidade e variedade dos meios de comunicação. Nesse grupo, os países que mais avançaram são as nações emergentes, como Coreia do Sul, China, Brasil, México, entre outros. Estes países apresentam infraestrutura e meios de comunicação considerados razoáveis. Entretanto, os países mais pobres como a África, América Latina e Ásia apresentam situação crítica, visto que existe maior desigualdade no acesso aos meios de comunicação. Então, as pessoas vão necessitar desse acesso aos meios de comunicação para se informar, para saber o que está acontecendo no mundo. Porém, nem todas as pessoas vão ter os mesmos condições de acesso. Existem países pobres onde as pessoas não têm condição de ter uma TV, ter um computador, ter um celular e muito menos infraestrutura nesses países, né, de antena, de cabos de fibra ótica para fazer a transmissão dessas informações. Então, muitas vezes, esse controle sobre a mídia ou sobre a infraestrutura vai fazer com que só a informação oficial do governo seja divulgada, né? No caso dos países que têm governos ditatoriais, ok? Então, outro problema é a falta de democracia e liberdade de expressão e de imprensa em vários países. Existem países em que os meios de comunicação são controlados pelo governo e são censurados, né? Como eu disse para vocês, né? Ou seja, são proibidos de divulgar informações desfavoráveis ao governo e às classes dominantes. É o caso dos países com governos autoritários como a Arábia Saudita, Coreia do Norte, Mianmar, Sudão, entre outros. Aqui no Brasil vivemos uma situação semelhante na época da ditadura militar, que foi de 1964 a 1985, em que os jornais, revistas, rádios e televisão eram censurados e jornalistas eram monitorados. Nos períodos mais críticos, alguns textos contrários ao governo eram substituídos por receitas de bolo. Então aqui, pessoal, no Brasil, na época da ditadura militar, existia o que a gente chamava de censura prévia. Ou seja, o seu texto que você ia publicar no jornal, ou a sua música que o artista ia colocar num disco, ela ia para a censura, né? Daí o censor do governo, ele ia analisar e autorizar se aquilo seria publicado ou não. Então existem vários e vários casos aí de artistas, de jornalistas, né, que foram censurados no período. E os jornais, como uma forma de protesto silencioso, o que eles faziam? Quando uma publicação era censurada, aquele espaço que ia ter a publicação, eles publicavam uma receita de bolo. Então, para a pessoa que tá lendo, saber que naquele espaço um texto foi censurado pelo governo, né? Então, isso é uma situação bem
crítica que o Brasil passou e alguns países passam até hoje. Mas esse é um tipo de censura, mas existem vários outros tipos de censura que são feitos até hoje, né? E as corporações de mídia, né? Como elas vão influenciar a, as pessoas, influenciar a opinião pública? Então vamos entender isso aí. As empresas culturais são responsáveis por grande parte da produção e de entretenimento e bens culturais. Filósofos da escola de Frankfurt, como a Theodor Adorno e Horkheimer, estudaram a indústria cultural, na qual a cultura se torna um produto comercial. Estilos, comportamento, cultura popular, cultura erudita e imaginação são absorvidos pelos meios de comunicação de massa, como a rádio, a televisão, o cinema, padronizados e transformados em mercadoria, por vezes descartável e não levando à reflexão, né? Então isso a gente pode mostrar de vários e vários exemplos, né? O cinema de Hollywood, né? O cinema é uma arte. Só que o cinema hollywoodiano, né, principalmente os grandes filmes, hoje são um produto comercial, né? As pessoas vão lá, pagam por aquilo, de alguma forma são influenciados por aquela grandiosidade, né? E isso molda a vida das pessoas, como na música. A gente pode pegar vários estilos de música, como a música sertaneja, que era uma música feita no interior do Brasil, no sertão, e hoje é um produto comercial, né? Que as pessoas ganham muito dinheiro, né? O funk, que era uma música restrita às periferias, e hoje um estilo totalmente comercial também. Então isso está tudo inserido na indústria cultural, que vai moldar a comunicação de massa e influenciar a sociedade, né? Principalmente os mais jovens, que têm maior acesso a esse tipo de informação e são mais influenciáveis por ela também. No século XX, como em outros setores econômicos, formaram-se as corporações que são donas das emissoras de televisão aberta, de TV por assinatura, agências de publicidade, estúdios de cinema, produtores de música, jornais, revistas e editores de livros. São poderosas empresas de mídia, por sua vez, estão intimamente ligadas aos interesses de outras corporações da produção material e do sistema financeiro. Então, o texto ele vai dar o exemplo aí da Disney, né? Como a Disney, ela, apesar de ter toda aquela beleza, toda aquela pureza dos personagens, mas como ela também serviu para influenciar a cultura americana para o restante do mundo, principalmente no período de Guerra Fria também. Então, esses estúdios de cinema servem também para mostrar um lado apenas da história, né? Mostrar um lado, um tipo de interpretação apenas, né? E justamente nos Estados Unidos é onde está concentrado as maiores corporações de mídia do mundo, né? A Fox, a Warner, a própria Disney, que a gente já viu aí, a NBC, que são as empresas que vão produzir os filmes, as séries. É por isso que a cultura americana é uma cultura que influencia todos os países, né? E no Brasil não é tão diferente, né? A gente ouve muita música em inglês, a maioria dos filmes que a gente vê são americanos, e isso tem um porquê, isso tem um sentido. Justamente porque a gente sofreu essa influência cultural, né? A gente sofre essa interferência diariamente, né? Poucas pessoas têm acesso à cultura de outros lugares. E isso vai ter a ver com a questão política também, certo? Então, o que eu vou deixar para vocês hoje, nono ano? Eu vou deixar para vocês a questão 5, para vocês discorrer sobre o poder desses grandes grupos empresariais na indústria cultural e no mundo, né? O que vocês acham? Como elas influenciam? Se isso é bom, se isso é ruim? Então tem os textos aí de apoio que eu expliquei um pouco para vocês se pautarem e responder essa questão 5. Tá certo? Então, nono ano, a gente fica por aqui e até a próxima.